Olá, você está ouvindo Vamos Falar sobre Epilepsia, o podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre o que precisamos saber sobre depressão em pessoas com epilepsia. Para discorrer sobre o assunto, receberemos o Dr. André Frois e a doutora Natália Figueiredo, neurofisiologistas atuantes na rede. Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Vamos Falar sobre Epilepsia da Rede de Hospitais São Camilo. É um prazer estar novamente com vocês, falando sobre esse tema e sobre essa condição que é muito importante e tem um impacto muito negativo na vida desses pacientes. Tá? A gente sabe que a epilepsia ela tem essa característica de trazer outras doenças concomitantes, outras condições concomitantes, e nós vamos falar hoje com a doutora Natália Figueiredo. Eu sou o doutor André Frois, nós somos neurologistas e neurofisiologistas, e a gente trabalha diretamente com a epilepsia. A doutora Natália, inclusive, ela tem o tema de doutorado dela nessa área, que é a relação da epilepsia com a depressão, né? Então, os pacientes de epilepsia que desenvolvem depressão, e isso é muito importante. Tudo bem aí, Natália? Olá, André. Obrigada pelo convite, por estar podendo falar um pouquinho, né, sobre esse tema que tanto me palpita aí. Já estou estudando há alguns anos a respeito dessa interface, né, entre a epilepsia e a depressão, e é um tema, sem dúvida, muito relevante, ainda mais nos dias de hoje, para a gente estar batendo um papo aqui com todo mundo que está ouvindo esse podcast. Ah, que ótimo, fico feliz. Agora, Natália, me fala por que a gente deve falar sobre depressão em epilepsia, sobre a presença de depressão nos pacientes com epilepsia. Qual que é essa relação? O que a gente tem para a gente aprender disso? Certo. A depressão, ela é muito frequente, né, em ocorrência conjunta com a epilepsia. Como você mesmo falou anteriormente, os pacientes que apresentam epilepsia, as pessoas com epilepsia, elas têm muitas comorbidades. Em torno de 50% dos adultos com epilepsia acabam tendo alguma comorbidade ao longo da vida. E a principal comorbidade em termos de saúde mental é a depressão. É estimado que em torno de 23%, né, dos pacientes com epilepsia vão apresentar depressão ao longo, né, dessa trajetória, sendo que nos que têm, então, quadros de refratariedade às medicações, não respondem ao tratamento medicamentoso, esse índice vai ser ainda maior e varia muito nas séries, mas fica em torno de 30%, 40% e tem séries até de 50% também dos pacientes refratários às medicações apresentando depressão. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, de informar a população e aos nossos colegas também, por ser muito prevalente a ocorrência de depressão em epilepsia. Agora, que dado importante, né? 50% das pessoas com epilepsias têm comorbidade, né? E Isso. 50 delas, nas refratárias principalmente, podem ter depressão. É um dado muito, muito interessante mesmo. E qual que é essa relação assim, neurobiológica mesmo? O que acontece entre a epilepsia e a depressão que tem essa prevalência tão grande? Então, é importante a gente ressaltar que hoje, né, com os avanços de neurociência, da neurobiologia como um todo, a epilepsia ela é considerada uma doença de redes neurais. São as redes, né, os neurônios ali conectados em redes que acabam não funcionando da forma adequada. E do mesmo lado, né, se a gente for pensar pelo mesmo ponto de vista, também a depressão, assim como a maioria das doenças psiquiátricas, as doenças mentais, também estão sendo encaradas hoje em dia como doenças de redes. Então, o que a gente está pensando aí como uma possível explicação dessa grande relação entre epilepsia e depressão? Provavelmente, essas duas condições médicas, elas compartilham redes neurais comuns. E essas redes, ora vão, né, se manifestar com a ocorrência das crises epiléticas através de alterações de descargas cerebrais, alteração elétrica cerebral,
e ora vão se manifestar com alteração do humor, dos sintomas depressivos e alterações outras relacionadas com a depressão. Então, vai ser uma modulação aí, ora para um lado, ora para o outro. É muito importante a gente ressaltar que esse é um conhecimento muito novo, de talvez uns 20 anos para cá, que a gente está tomando mais conhecimento dessas redes e dessas implicações, né, de consequências aí para os dois lados. Isso é muito importante. A gente sabe que o cérebro é todo conectado, e são várias redes neurais, muitas vezes específicas, independentes, que se comunicam, né? Isso é importante mesmo. E quando a gente fala dessa rede, se a rede é conjunta em muitos pontos, ora para um, ora para outro lado, o paciente que tem epilepsia, como é que eu vou rastrear a depressão? Quando chega o paciente para eu avaliá-lo, eu já preciso estar atento a isso? Como é que é isso? Sim, o neurologista, o neurocirurgião e até mesmo, né, os clínicos em geral, eles precisam, em pessoas com epilepsia, sempre estar atentos, né, a manifestações de sintomas de saúde mental, a sintomas psiquiátricos, sobretudo a depressão pela sua alta prevalência. Então a gente tem aquele mito, né, de que a gente não deve falar sobre isso. Quem fala sobre doenças mentais é o psiquiatra. Não, qualquer médico deve e pode falar sobre doenças mentais, sim, e perguntar ativamente para o paciente, questionar o paciente a respeito de sinais, sintomas, da parte de humor, tanto em depressão quanto em ansiedade. Então a gente precisa ser ativo nessa procura. Se a gente não for ativo, a gente vai perder os casos, né, de pessoas que apresentam essas condições. Então, já foi extensamente estudado isso e desenvolvido alguns instrumentos de rastreio realmente clínicos, né, para os médicos, para que eles possam perguntar para os pacientes a respeito de alguns sinais e sintomas chaves para detecção, então, né, acender aquele alerta, aquele sinal de alarme de que talvez o paciente, então, tenha realmente alguma alteração e precise ser aprofundado que alteração é essa. Então, foi desenvolvido um questionário que já está traduzido para o português, que é muito simples. Ele tem 6 perguntas apenas, que essas 6 perguntas elas são feitas para o paciente e o paciente responde a respeito de cada sentença se aquilo que está sendo colocado está presente, né? Muito na sua vida, algumas vezes, raramente ou nunca está presente. Esse inventário, então, traduzido pelo grupo de Belo Horizonte, é o Inventário de Depressão em Transtornos Neurológicos para a Epilepsia, o IDTNE, e são 6 perguntas chaves, que seriam: tudo é um grande esforço para mim? Nada do que eu faço é certo? Eu me sinto culpado? Eu preferiria estar morto? Eu me sinto frustrado? Eu tenho dificuldades em encontrar prazer? E aí o paciente pontuaria para cada uma dessas, digamos assim, a frequência de ocorrência desses questionamentos. Se o paciente fizer mais do que 15 pontos, isso já traduz para a gente esse sinal de alarme que a gente precisa aprofundar e talvez estejamos aí de frente de um caso com depressão associada à epilepsia e precisamos fazer um manejo mais adequado desse paciente nesse contexto. Entendi. Interessante, né? E parece ter um impacto muito grande, a gente sabe, né? Na vida do paciente, principalmente que tem essas duas comorbidades, né? Conjuntas, que vivem com isso. Agora me fala uma coisa, Natália, quando a gente vai tratar o paciente, seja com as medicações para epilepsia, né? Que a gente está partindo dela, quando é que ela pode ser boa, quando é que ela pode ser ruim para o controle ou para piora desses sintomas? Exatamente, você chegou no ponto-chave. Por que a gente precisa saber se o paciente tem ou não depressão comórbida? Porque isso vai afetar diretamente o tratamento dele. Olha, se você for parar para pensar que em 2008 o FDA, que é a agência norte-americana, né, que regulamenta toda essa parte de medicação, soltou um alerta de aumento de risco de suicídio nas bulas e caixas de todas as medicações, né,
utilizadas para epilepsia, anticrises. Por que eles fizeram isso? Porque se a gente não está atento a esses pontos de saúde mental para a população que vive com epilepsia, a gente pode estar tratando um lado, mas expondo o paciente ao risco de ter esses comportamentos, né, essas questões de saúde mental, de depressão e até mesmo chegar ao ponto do extremo máximo que seria aí o suicídio. Então o FDA lançou esse alerta, depois foi considerado talvez até um pouco além do que deveria ter sido, mas mostra pra gente o quão importante é a gente saber desses detalhes para tratar adequadamente essa população para não incorrer em riscos maiores, né? Então, assim, nós temos uma gama de medicações atualmente e temos aquelas que são, que a gente fala, né, mais positivas para as questões de saúde mental, que vão trazer, né, ganhos para quem tem alterações de saúde mental. Então, a gente poderia citar a lamotrigina, poderíamos citar o ácido valproico e seus derivados, poderíamos citar também outras medicações, carbamazepina, e temos aquelas que é o contrário, né? São psicotrópicas negativas ou têm um efeito potencialmente negativo em relação à saúde mental. Os barbitúricos, então, fenobarbital, a própria vigabatrina, fenitoína e algumas medicações que talvez também possam ter um desfecho negativo quando não, né, manejadas de uma forma adequada, como, por exemplo, o levetiracetam. Sim. Então, assim, qual que é o recado aqui, né? Eu não estou querendo dizer que tem que parar as medicações, que tem que mudar as medicações. Eu estou querendo dizer que o neurologista e também o paciente, eles precisam discutir a respeito dessas questões. Então, o paciente indagar o seu médico, né, sobre o que o medicamento faz de bom e aquilo também que pode ser prejudicial. E nós precisamos sempre pensar em quem nós estamos tratando, para quem nós vamos tratar, usar aquela medicação e individualizar o tratamento. Então, isso é extremamente importante. E é importante ver esse impacto. Acho que é sempre de muita importância a gente identificar isso. O que pode piorar e o que não, né? Agora me fala, quando eu estou lá no meu consultório, eu vou avaliar esse paciente que já tem epilepsia, eu identifico que ela tem uma depressão comórbida, eu já começo a tratar, eu acompanho esse paciente, eu preciso dessa avaliação conjunta com o psiquiatra, como é que a gente faz? Então, é importante a gente, então, sempre, né, vamos partir do básico, sempre perguntar para o paciente. Uma das formas de perguntar é utilizando esses instrumentos de rastreio, como eu acabei de falar para vocês, mas nunca deixar isso passar batido, né? Então, sempre entrar nesse tema, mesmo que às vezes possa parecer um pouco espinhoso, porque talvez a gente não tenha tanta intimidade ou não se sinta tão à vontade com o tema, mas sempre perguntar para o paciente. Isso é uma coisa muito importante da rotina do paciente com epilepsia. Se eu diagnostiquei, verifiquei ali que o paciente tem sim sinais e sintomas depressivos, eu vou tentar pontuar se são sinais e sintomas mais leves ou até mesmo moderados a graves. Eu posso me deparar até com pacientes com ideações suicidas, né, e por aí vai. Se o quadro é mais leve, eu estou autorizado, enquanto neurologista, neurocirurgião, a começar a tratar esse paciente, certo? Geralmente, o tratamento medicamentoso, ele fica com base da mesma maneira que a gente faz para, ou os psiquiatras, melhor dizendo, né, acabam fazendo para os pacientes com transtorno depressivo maior, né, por si só. Então, são medicações, né, geralmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou os duais de serotonina e noradrenalina, e até mesmo quando a gente não tem muito acesso a algumas medicações tricíclicas em último caso, né? Então, assim, temos as medicações, são as mesmas medicações do transtorno depressivo maior, e o neurologista ou neurocirurgião pode e deve começar em casos leves. Casos moderados a graves, geralmente a gente acaba pedindo um auxílio da psiquiatria, por conta de evoluções, né, possivelmente desfavoráveis, até mesmo como essa questão do suicídio. E lembrando que é sempre importante, se possível, né, associar com a terapia. Então, hoje a gente tem evidência científica de alto nível para terapia cognitivo-comportamental,
porque é a terapia mais estudada, né? Então, terapias psicológicas aí que eu tô falando agora, mas também outros tipos de terapia, mais nessa linha cognitivo-comportamental, até como a terapia baseada em mindfulness, também podem ser utilizadas para esses pacientes. Então, idealmente, né, associar terapia, medicação e os casos moderados a graves pedir o auxílio da psiquiatria. Realmente eu acho importante, tem coisas que a gente fica limitado pela nossa formação, né? E você já chamou a atenção lá de 2008 na FDA, que coloca o risco de ideação suicida em bula de anticonvulsivantes, né? E agora a gente chama a atenção novamente para os casos de moderado a grave. Agora, o paciente que eu estou lidando com ele, que tem alguma tentativa ou alguma ideação suicida e tem essas condições, como é que eu abordaria ou como é que eu conduziria esse paciente? Isso. Da mesma maneira como a gente precisa perguntar para os pacientes sobre os sintomas depressivos, a gente também tem que abertamente, ativamente, claramente, sem temor nenhum, perguntar para os pacientes a respeito de pensamentos de morte, né, a respeito de pensamentos relacionados com essa vontade de realmente não viver mais. Porque se a gente não pergunta para o paciente, a gente perde a oportunidade de detectar esses casos e de atuar, né? E até mesmo quando o paciente, né, nega, não tenho nada nesse sentido nesse momento, eu posso ali naquele momento aproveitar esse gancho e também passar algumas informações para evitar que esse paciente chegue nesse ponto em algum momento de sua vida, né? Medidas também de prevenção aí relacionadas ao suicídio. Então, o reconhecimento é muito importante. Claro, o paciente que está com uma franca ideação ou até fez tentativas de suicídio, né, mais recentes, próximo ali à data da consulta, são pacientes de extremo risco, precisam ser imediatamente avaliados por psiquiatra e muito provavelmente, a depender do caso, vão precisar de alguma intervenção mais agudizada ali, seja de medicação ou até mesmo de hospitalização para preservar a vida dessas pessoas. Mas aí a gente vai necessariamente precisar chamar a psiquiatria para estar junto de nós. Agora, é importante a gente sempre passar medidas de prevenção dessas questões, não só do suicídio, mas acaba sendo medidas de prevenção e de melhor cuidado de vida em saúde mental para os nossos pacientes. Então, os nossos pacientes precisam ter boas redes de apoio, redes sociais, que podem ser seus familiares, seus amigos, né, atividades, até mesmo, né, de laborativas ou voluntariado, enfim, ter redes sociais de apoio, né? Essas redes sociais de apoio, elas garantem uma boa saúde mental e muitas das vezes são as âncoras que puxam esse paciente para que ele não vá, por exemplo, por esse caminho, né, do suicídio e por aí vai. Outra âncora muito importante para muitas pessoas acaba sendo a questão da religião. Então, a religião, ela é interessante, a espiritualidade, até melhor dizendo, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma religião, mas ela tem uma crença, ela tem uma questão espiritual. Isso é muito importante, acreditar em algo a mais, enfim, porque também acaba funcionando como âncora para manter a pessoa, né, em uma situação de realmente seguir com sua vida. Fora os hábitos de vida saudáveis, em termos de alimentação, exercício físico, são muito importantes também, né, para que a pessoa cuide de seu corpo, de sua parte neurológica, né, da parte realmente orgânica aí do cérebro. Então, a gente sempre tem que estar passando para as pessoas essas informações para que elas realmente tenham uma qualidade de vida melhor, que acaba envolvendo muito a saúde mental, para não estarem, né, chegando nesse ponto de doenças mais graves e até mesmo situações mais agravadas, como o suicídio, ideação ou até tentativa de suicídio. Poxa, que legal falar sobre isso, né? Interessante ver o impacto que isso tem na vida das pessoas. Se a gente fosse resumir, né, de maneira mais prática e objetiva, o que a gente tem é que o paciente com epilepsia ele tem que ser investigado ativamente para o transtorno depressivo, para a depressão comórbida, avaliar as medicações que elas podem piorar ou melhorar, né? Então agravar ou melhorar essa condição associada e garantir que ele tenha esse suporte, né? Seja familiar, seja um suporte social e está imerso numa questão espiritual. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de ver muito a pessoa como um todo.
Acho que é mais Sim. importante, né? E garantir que ele tenha esse suporte. Bom, muito obrigado, Natália. Eu fico muito, muito satisfeito. E esse tema é de grande importância, então eu fico feliz mesmo a gente poder debater sobre isso. Eu deixaria só um recadinho final que a saúde mental, então, ela tem todos esses pontos, né, de uma forma mais resumida. E para um bom cuidado em saúde mental, a gente precisa de várias participações, né? A participação individual do paciente, a participação dessa sociedade que está ao redor do paciente, a participação dos médicos que vão cuidar desse paciente, seja, né, o seu clínico ou até o seu especialista, os colegas, né, que também vêm junto conosco, então os colegas da psicologia, né, que são extremamente importantes para também essas terapias que são fundamentais, e outros colegas, o educador físico, até mesmo o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta. Então a gente acaba trabalhando realmente como uma rede em torno do paciente para dar suporte para ele melhorar a sua qualidade de vida e também para ele melhorar as suas condições mentais e ter uma vida aí mais segura, né? E também uma vida com mais benefício para si mesmo. Então isso é muito importante a gente atentar, que é uma rede realmente de apoio para prevenção e tratamento nesses casos em que os pacientes com epilepsia acabam apresentando depressão comórbida ou outras condições psiquiátricas ajuntadas, né? Ótimo, muito obrigado. Agradeço a quem ouviu esse nosso podcast, quem pôde compartilhar com a gente, e a gente espera, né, e aguarda que os próximos podcasts sejam tão produtivos como esse. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Vamos falar sobre epilepsia. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar sobre Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!